Primeiros meses tivemos aí fazendo aquele trabalho de aprimoramento daquilo que já vinha na sequência do governo, né? Mas identificando que tinha uns ajustes finos para se fazer. E foi com esse intuito que começamos a diagnosticar que algumas pessoas ainda enfrentavam aquela barreira de sair na madrugada, e agora nesse período de inverno, numa situação complicada, para tentar conseguir a sua consulta. Foi daí então que começamos a traçar um panorama de, primeiro, ampliar equipes naquelas unidades de saúde onde tem mais movimento, para dar um desafogo, de certa forma. E depois levar a efeito aquilo que o Ministério da Saúde fala que nós devemos aplicar, que é não mais o sistema de fichas, o sistema aquele onde tinha algum número de atendimento previamente estipulado, e sim o sistema de acolhimento. Nesse sistema, então, Gil, o que nós temos primado é, primeiro, analisa a condição de todos que estão ali, verifica aqueles que têm casos agudos, que têm uma situação mais urgente para ser tratada, e, a partir daí, tentando humanizar cada vez mais o atendimento do cidadão, dando dignidade para ele, atender aqueles que estão com casos agudos, como diria, aqueles casos tipo sintomas gripais, febre, é aquela mãe que estava com a criança, passou a noite com a criança com febre e na manhã não conseguiu chegar bem cedo, ela pode chegar às 8 horas na sua unidade, porque aquele caso vai ser atendido, e aqueles outros que podem, então, ter uma situação de ser atendido mais tarde, ao final da manhã, ou no início da tarde, essas pessoas, então, são adequadas conforme as disponibilidades lá. O que se pretende aqui é, cada vez mais, humanizar o atendimento a todos os cidadãos camaquenses. Bom, e tem dado certo esse sistema, a comunidade entendeu como ele funciona, a gente continua tendo filas, como é que está hoje? Olha, não é fácil romper uma barreira, quando eu digo romper, uma barreira cultural da nossa comunidade, com uma situação que se via há anos. Muitas pessoas ainda têm em mente que indo para a unidade vai ser o primeiro, sendo o primeiro a chegar, vai ser o primeiro a ser atendido, quando na verdade não é isso. Mas respondendo a tua pergunta, sim, já tivemos uma diminuição sensível das filas, diria de mais de 60%, e ainda tivemos uma evolução de que aquelas pessoas que estavam chegando 5 horas, 6 horas, agora já estão chegando 7, 7h15, 7h20, e ainda estamos aqui usando os canais da Sul TV para dizer, não é necessário, pode chegar às 8 horas, porque vai passar pelo acolhimento, e se você chegar às 8 e a sua situação for um pouco mais, digamos assim, periclitante que a de outro, você vai ser atendido muitas vezes na frente de outro que chegou um pouco antes, mas que precisa só mostrar uma consulta, mostrar os exames que fez, ou renovar uma consulta, esse tipo de situação. Bom, eu recordo que em uma outra oportunidade que você esteve aqui no programa Redação Sul TV, no início do ano, logo quando você assumiu a Secretaria da Saúde, você falava que um dos grandes desafios era acabar com aquelas gigantescas filas para a marcação de exames. Sempre, se eu não me engano, no primeiro dia útil, né, de cada mês, nós encontrávamos o centro da cidade lotado. E não era de pessoas fazendo compras, eram as pessoas, filas que às vezes dobravam esquina, passava de uma quadra muitas vezes, dependendo do laboratório, na cidade de Camaquã. Passado esses meses, desde que você assumiu o cargo, como é que está a situação hoje? Pois bem, Gil, essa situação também foi contornada. Vê bem que dentro desse processo em que eu tinha me comprometido a pedido do prefeito Abner, que tem uma preocupação muito relevada assim, para essa circunstância de dignidade das pessoas, eu me comprometi de empenhar todos os meus esforços de liquidar com as filas. E aqui estava falando da fila de espera dos laboratórios, que nós tivemos aquele primeiro mês, já no segundo não tivemos mais fila, e de lá para cá estamos monitorando e não temos enfrentado mais esse tipo de problema. Nós estamos falando dos exames laboratoriais que antes você recebia na unidade de saúde e tinha que esperar até o dia 1º do mês seguinte para ir lá fazer o seu agendamento.
e a partir de agora o senhor sai da unidade de saúde e tem a possibilidade de fazer de ir direto no laboratório da sua preferência e lá já fazer o agendamento do seu exame. Então, essa é o panorama que temos hoje. Também tive focado na questão da humanização e não espera, e aqui não diminuição do tempo de espera, para não dizer uma fila, também da UPA. Então são esses focos, assim, eu quero ser lembrado, Gil, como a pessoa que trabalhou fortemente nesse governo Abner, Dilma e Luciano, para evitar e eliminar as filas da nossa saúde pública. Bom, a gente conversava fora do ar e a partir do mês que vem a Prefeitura vai estar lançando uma novidade, né? Que existe um projeto que vocês estão avaliando, essas informações não serão comunicadas para a comunidade ainda, porque vocês ainda estão num processo de análise e de projeção para que no mês que vem tenhamos aí um lançamento de mais uma medida com esse objetivo de evitar filas. Exatamente. Nós, se não me engano, até foram as palavras que eu usei aqui no seu programa, naquela época, que era de que, além de ter uma atenção, um remanejo financeiro suficiente a dar um suporte naquele momento para a eliminação dessas filas, também tivemos a ideia de trabalhar algo de tecnologia, que as pessoas possam trabalhar da sua casa um agendamento. E, de fato, fomos trabalhando daquela época até hoje, porque uma vez a palavra empenhada, há de se cumprir. E, nesse momento, nós estamos em fase de teste e, num prazo muito curto, viremos a público lançar uma novidade que, aliás, vai mudar completamente a forma de se relacionar de todo cidadão que tem um celular, vai poder se relacionar de uma forma muito mais ágil com a Secretaria da Saúde. Eu acredito que em meados de setembro essa notícia venha a público para os senhores. Muito bem. Outro tema que nós debatemos em uma outra oportunidade aqui no programa diz respeito à vacinação no município de Camaquã. E naquela vez que você esteve aqui, você relatava a dificuldade de se alcançar os objetivos de vacinação contra a gripe, contra a Covid-19, entre outros. Esse não é um desafio único da cidade de Camaquã, a gente tem acompanhado que em todo o país há uma certa barreira hoje em dia que não se tinha antigamente no que diz respeito à imunização. Como é que está esse cenário em Camaquã? Nós conseguimos atingir as metas de vacinação contra a gripe? Como é que está essa conscientização? Ô Gil, desde que passamos por aquele período horroroso da pandemia, e com aquela enxurrada enorme que teve de desinformação no período pandêmico, nós começamos, o Brasil, que era um exemplo de adesão às vacinas disponibilizadas e com um sistema vacinal absolutamente ágil que tem, nós dávamos exemplo para o mundo todo. E a partir dali a coisa começou a retroceder. E, infelizmente, nossos índices ainda estão baixos. Nós temos 57% do público-alvo vacinado. 57%. Com esse índice, nós já conseguimos dar uma vazão e darmos digamos assim, uma situação melhor do nosso cidadão camaquense passar o inverno. Porque em maio nós tivemos um pico muito grande de gripe, acompanhado também da H1N1, e a partir dali, com a entrada da vacina, com as campanhas que fizemos, nós conseguimos dar uma comodidade, digamos, um conforto para o camaquense passar esse inverno. Mas ainda é um índice baixo considerando o período que tivemos para que nós tivéssemos o cidadão comparecendo às nossas salas de vacinas e se vacinando. Mas, pelo menos com esse índice, já conseguimos uma situação um pouco mais confortável. Temos até outubro e vamos seguir firme, forte, ofertando todas as vacinas possíveis e tentando chegar lá com as nossas metas cumpridas. Bom, a gente sabe que os hospitais do Rio Grande do Sul estão enfrentando momentos difíceis, principalmente da questão financeira. O Hospital de Camaquã não é uma novidade, que enfrenta esse problema já há bastante tempo, já há diversas administrações, o problema parece que só aumenta, porque há uma demanda muito grande de recursos para conseguir manter um hospital funcionando. A gente acompanhou nos últimos meses que a Prefeitura de Camaquã disponibilizou verbas a mais do que aquilo que já vem
contribuindo mensalmente para o hospital, com o objetivo de trazer uma certa melhoria e, desta forma, manter os atendimentos na cidade de Camaquã. Como é que é o trato da Secretaria Municipal da Saúde com a administração do hospital na busca de soluções para esse problema? Olha, nós sempre tivemos uma conversa muito franca. Quem está à frente de um cargo público desse, que envolve a vida das pessoas, não pode tratar de outra forma que não colocar as relações institucionais à frente de tudo. Esse é o norte que deve permear a cabeça do gestor público. E como não haveria de ser diferente, o prefeito Abner, sensível à situação do hospital, fez um aporte esse ano, considerando mais um aporte feito no final do ano passado. Nos últimos 6 meses, o Poder Público Municipal já transferiu ao hospital foram 2 milhões e 100 mil reais. Agora, a gente precisa entender que esse dinheiro, que pode parecer muito aos olhos do cidadão, em termos de saúde pública, não resolve o problema do hospital. O orçamento do hospital passa de 50 milhões de reais. Então, o que a gente tem feito é acompanhado. O prefeito Abner tem ido a Brasília com mais frequência e levando o nome do hospital como uma das pautas sempre em primeira mão. Então, já vem conseguindo, dessa última vez que foi a Brasília, já conseguiu também alinhar mais algumas situações. E aqui nós o que estamos fazendo é fazendo alguns alinhamentos técnicos para que, com esses recursos que temos, poder cada vez mais ajudar um ao outro. Eu sempre digo que uma das coisas que eu, como secretário de saúde, posso fazer é tentar fazer que a estrutura da atenção primária, e aqui eu falo, a nossa UPA e as nossas 25 equipes espalhadas em 15 unidades de saúde tenham cada vez mais proeficiência e mais resolutividade, trabalhando mais com prevenção para que cada vez menos a gente precise chegar ao hospital. Assim a gente desafoga, traz economia e ajuda um ao outro. Bom, essa atenção primária ela é de extrema importância, né? Como você mesmo disse, para evitar que muitas vezes uma doença mais leve, né, num estágio inicial, esteja evoluindo. E como é que está sendo o trabalho dos agentes de saúde no município de Camaquã? A gente está bem próximo aqui da unidade do bairro Dona Teresa, a gente costumeiramente vê esses profissionais circulando e chama atenção porque esses profissionais já sabem até mesmo o nome dos moradores, né? Quando encontram na rua, já conversam, como é que tá precisando de alguma coisa? Como é que é esse lidar com um montante tão grande de profissionais que tem justamente esta obrigação, né, de ir até as residências, essa incumbência, melhor dizendo, de ir até as residências para já começar a fazer aquele atendimento? Muito bom questionamento, Gil, porque na verdade o papel do agente de saúde é fundamental dentro da estrutura da estratégia de saúde da família. Quando eu falo em médico da família, o senhor entenda não como um médico particular da família, e sim um médico da sua unidade de saúde, que ele deve conhecer juntamente com o seu enfermeiro, juntamente com o seu técnico de saúde e os seus agentes de saúde, conhecer a realidade daquela comunidade e muitas vezes conhecer o problema do seu José, que ele é hipertenso, que vai receber a visita do nosso agente de saúde, lembrando, olha, seu José, já passou da hora do senhor ir lá renovar a sua receita, o senhor pode ir lá hoje que o médico está por dentro do assunto e pediu para eu vir aqui dar o recado. Seu José, vim aqui medir sua pressão. Então, esse papel é fundamental e que não só os agentes de saúde e que o próprio médico conheça a realidade daquela família. É para isso que nós estamos estruturados. Gil, nós temos uma comunidade, a comunidade de Camaquã está envelhecendo. Nós temos hoje, pela projeção do censo que tinha, do censo de 2010, nós éramos para estar com 68 mil habitantes. E quando foi contado, agora em 2023, nós voltamos a ter 62.475 mil habitantes. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa promover também ações que tragam cada vez mais prevenção para o senhor. E por isso que agora, na semana passada, eu pedi para que os nossos agentes de saúde que trabalham nas unidades que envolve Centro Social Urbano, também bairro Getúlio Vargas,
Santa Marta e Carvalho Bastos, que eles façam uma busca ativa do pessoal que tem hipertensão e diabetes, para que cada vez mais a gente possa tratar com mais proeficiência lá naquele momento e evitar maiores problemas para o senhor. Isso é trabalho de prevenção. Então, se o senhor receber aí um agente de saúde querendo saber, se tem alguém na sua família com hipertensão ou diabetes e outros questionamentos que ele vem fazer, atenda o seu agente de saúde, vão estar devidamente identificados, porque esse papel é fundamental para a gente mapear e poder fazer trabalhos preventivos dentro dessas comunidades. Bom, você falava sobre a comunidade de Camaquã ficando cada vez mais idosa, né? As pessoas, de certa forma, isso é bom, porque as pessoas estão conseguindo viver mais, mas ao mesmo tempo levanta alguns questionamentos, né, sobre a forma com que nós estamos dando atenção para esses idosos. Eu já citei aqui no programa que eu assisti algumas palestras aqui no município de Camaquã, uma delas, inclusive, com o vice-governador do estado, Gabriel Souza, em que se tratava sobre isso, sobre a população gaúcha estar ficando cada vez mais velha. E isso tem feito com que nós tenhamos uma diminuição da mão de obra que é ofertada no estado do Rio Grande do Sul, entre outros temas. Quais são as ações que a Secretaria da Saúde tem feito justamente para esse público, essa população acima de 60 anos? Nós iniciamos agora um mapeamento, dando ênfase a essas unidades em que falei, para que a gente possa trabalhar também, além da prevenção relacionada a... Nós temos uma equipe EMULT que tem psicólogo, tem educador físico, tem uma farmacêutica. Então a farmacêutica vai dizer ao senhor, olha, você não faça o uso de remédio de forma autônoma, porque você pode dar complicação aqui, ali, ali. Psicólogo, atento porque muitas vezes uma faixa etária mais propensa à questão de doenças mentais, tais como depressão. O educador físico, porque faz grupos e estão disponíveis, o senhor pode procurar a sua unidade, grupos para fazer atividades físicas. Um dos grandes problemas que a gente tem, as maiores causas de morte no Brasil estão ligadas a infarto, ao AVC e trauma. O trauma muitas vezes vem de acidentes, e aí envolvendo uma faixa etária menor, ou os traumas domésticos que envolvem os idosos, com quedas domésticas. E um idoso tendo um problema de queda, ele traz a recuperação dele é muito mais lenta. Então a gente precisa fazer o trabalho, e estamos fazendo, mapeando nessas comunidades mais populosas, primeiramente, e para depois desenvolver, encaminhamos já um projeto junto ao Conselho do Idoso para captar recursos, para poder disponibilizar mais um educador físico, para poder chegar nessas comunidades e tirar o idoso da inércia. A atividade física, o fortalecimento muscular vai lhe ajudar não só sob o ponto de vista do seu diabetes, não só sob o ponto de vista da sua hipertensão, mas também evitando quedas. O fortalecimento dos seus músculos evitará suas quedas e isso pode alargar muito o tempo de vida do idoso, porque depois que cai a gente sabe que muitas vezes algumas quedas podem começar a tirar a rotina e dali pode ser o início de um fim. Bom, existem alguns trabalhos que não são necessariamente da sua pasta, não são da sua secretaria, boa parte deles da Secretaria de Infraestrutura, mas há um tempo atrás a gente recebia uma orientação médica, você precisa fazer mais atividade física. E a população reclamava que não tinha lugares para realizar essa prática na cidade de Camaquã. Nos últimos anos a gente viu uma Avenida José Loureiro da Silva, onde nós temos um local específico para que a comunidade possa utilizar uma bicicleta. A gente viu o trabalho que foi realizado na Prainha, que ainda não foi completamente concluído, mas aquela revitalização, ela trouxe uma pista para caminhada e também para a utilização de bicicleta. A própria Major João Meireles, no seu trabalho de revitalização, recebeu um local que recebe também ciclistas e pessoas que querem fazer a sua caminhada. Além disso, tanto a Prainha quanto a Major João Meireles também receberam alguns equipamentos que servem para fazer uma musculação básica, algo mais simples no dia a dia. Ou seja, a gente está vendo que hoje nós temos aqui na cidade de Camaquã opções para que a gente possa fazer um tipo de atividade física. Perfeito, Gil. E essas opções elas vêm para fazer atividade física ou muitas vezes para mudança do seu hábito. Vê bem, hoje você tem uma possibilidade de se deslocar até o seu trabalho de bicicleta.
o que também pode lhe proporcionar uma melhora na qualidade de vida. Então, sim, temos mais locais, temos projetos. A Avenida Ayrton Senna, que está sendo pavimentada, também tem projeção para o ciclista, para que ele possa vir desde o Distrito Industrial, depois vai interligar, no futuro vai interligar com a Loureiro da Silva, e poder, daqui a pouco, nós vamos ter possibilidade de um ciclista atravessar toda a cidade utilizando esse meio de locomoção. Então, além de sair da inércia, o senhor que tem tempo, que tem possibilidade, que tem que colocar no seu tempo a prevenção, e a atividade física é uma delas, também tem aquela mudança de hábito que está sendo proporcionada, colocada à disposição pelo poder público. Bom, com relação a esses grupos espalhados pela cidade que dão essa atenção e essa orientação na atividade física para a melhor idade, onde aquele idoso que está nos assistindo, aquela população acima de 60 anos que nos assiste neste momento, pode buscar esse tipo de atendimento? Olha, na sua unidade de saúde, eles vão, se tem grupo montado ali, eles já vão lhe indicar diretamente o dia e o horário, e se não tem grupo montado ali, eles começam a fazer o trabalho para puxar a equipe EMULTI para vir para aquela unidade. Todas as unidades recebem a visita da nossa equipe EMULTI. Porém, alguns com mais dificuldade de adesão e volto a dizer, não são só para os idosos. O que a gente tem aqui na prática, a maioria dos que aderem são os idosos, mas qualquer faixa etária pode ter acesso a esse trabalho de grupo. Ali vamos ter a psicóloga fazendo trabalho de grupo e, se necessário, ela vai lhe encaminhar para o tratamento individual, a farmacêutica dando as instruções necessárias. Vamos ter também a nutricionista indicando o tratamento, dando palestras em grupos e, se necessário, indicando encaminhamento para tratamento individual. E temos também a parte do nosso educador físico, que, volto a repetir, já lançamos um projeto pedindo o aumento, mais recurso para poder aumentar a disponibilidade desse educador. Bom, secretário, muito obrigado pela sua participação, a sua disponibilidade hoje em vir aqui conversar com os telespectadores da Sul TV. Conseguimos trazer muitas informações úteis e principalmente informar a nossa comunidade sobre alguns serviços gratuitos que são disponibilizados na cidade de Camaquã, tudo isso visando uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Gil, eu agradeço o espaço e queria deixar a mensagem para o senhor que está nos assistindo, o senhor e a senhora que está nos assistindo, saber que sempre, sempre a prevenção será o seu melhor plano de saúde. E agradecer essa oportunidade de passar esses assuntos e colocar sempre à disposição para, quando for chamado, passar todas as informações que a nossa comunidade merece. Um abraço a todos.